Tere pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando aqui mais um vídeo no canal do Teretalin. Antes de mais nada, queria pedir, se você está chegando agora ou se você já está assistindo nosso material, que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Isso ajuda bastante a gente nesse início, ajuda também o YouTube a entender nesse algoritmo meio doido que eles têm, que vocês querem ver o conteúdo que a gente está fazendo. E eu não vou negar que isso também incentiva a gente a continuar produzindo material aqui para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre as profissões mais bem pagas da Estônia. A gente recebe muita pergunta pelas redes sociais, aqui no próprio YouTube, da galera querendo saber se só tem vaga de TI, se é só TI que ganha bem, como é que funciona, se dá para trabalhar aqui em outras áreas, se você vai ganhar um salário bom trabalhando em outras áreas. Então vamos conversar um pouco sobre isso e logo depois da vinheta a gente mostra para vocês. Bom, essa não é a primeira vez que a gente está falando sobre salário por aqui. A gente fez um vídeo alguns dias atrás falando sobre o salário mínimo na Estônia. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. E vocês perceberam que o salário mínimo na Estônia ele é relativamente baixo. Ele é de 584 euros por mês. Porém, tem um órgão responsável por fazer diversas estatísticas aqui no país, chamado Statistics of Estonia. E eles revelaram que o salário médio pago no país ele é de 1.448 euros por mês. Ou seja, são quase 3 vezes o salário mínimo, e todas as informações com relação a isso está aqui nesse vídeo que a gente já comentou e mostrou tudo para vocês. Agora a gente está voltando com mais estatísticas aqui para vocês. Na verdade, essa é uma pesquisa que ela foi feita pelo CV.ai, que na verdade é um dos principais sites para procurar emprego aqui da Estônia, e eles desenvolveram esse projeto chamado Palgad.ii. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada como que é. E Palgad em estoniano ele significa salário. Então ele te mostra diversas estatísticas e diversas pesquisas sobre o tema. Ele é um site bem legal e além do ranking que a gente está conversando aqui para vocês, você consegue encontrar tudo que tem a relação com profissões e também com salários na Estônia. Então, o que eu achei bem legal que eles têm lá é que, por exemplo, se você quiser dar uma olhada, sei lá, eu vou entrar aqui e vim para trabalhar como telemarketing. E aí ele te mostra as projeções de carreira que você tem na Estônia para essa profissão. Então ele vai mostrar, pô, você vai entrar como um atendente de telemarketing. Se você continuar na empresa, depois de um tempo você pode se tornar um team lead, depois disso você pode cuidar de uma região inteira, depois você pode cuidar do setor. Então ele mostra todas essas ramificações dentro do site e qual é o salário, a média salarial em cada uma dessas. Obviamente, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da empresa que você trabalha, dependendo da função que você tem ali dentro, esses valores vão mudar. Mas só que é interessantíssimo para você ter uma ideia de como isso funciona e ter mais ou menos uma noção dessa projeção. Então, pô, eu vou chegar lá, vou estar ganhando essa média salarial, mas só que eu sei que daqui um tempo eu tenho pelo menos a ideia do que eu posso fazer, eu posso já começar a estudar, eu já posso começar a olhar para esse lado com mais carinho. Então isso é bastante interessante. Como é de se esperar, as posições mais bem pagas elas são para executivos e chefes de departamento, mas só que isso já é interessante para você ter uma ideia de quais departamentos são os departamentos que mais pagam por aqui e também para você já ter, como eu falei anteriormente, ter uma projeção, você ter uma ideia de como funcionam essas profissões aqui na Estônia e quanto você vai poder receber e tudo mais. Então vamos lá, as 10 posições mais bem pagas da Estônia são essas aqui, ó. Um diretor de TI, ele ganha cerca de 3.556 euros por mês. E de acordo com esse site, o diretor de TI é o cara que vai fazer o desenvolvimento e a implementação de toda a estratégia de TI dentro da empresa. É ele que vai ser, digamos, o responsável por tudo que rola ali dentro do setor. E ele que realiza todos os estudos e a viabilidade da utilização, digamos, da tecnologia dentro da empresa. Saindo um pouco da área de TI, a gente vai para a área financeira, onde um gerente de empréstimos, que seria aqui como um leasing director, ele recebe cerca de 3.290 euros por mês. De novo, ele é o responsável por esse setor na empresa, então é ele que vai cuidar de todas as estratégias, ele que vai cuidar dos funcionários, é ele, digamos, todo mundo vai responder diretamente a esse profissional. Já na terceira colocação, eles não colocam exatamente o setor desse profissional, mas só que eles colocam a posição, que seria um country manager, seria como se fosse um gerente de país. Então você vai cuidar desse teu time voltado para um país específico, mas só que aqui eles não colocam se você está cuidando de alguma empresa
de esporte, se você está cuidando de alguma empresa de tecnologia, é indiferente. Eles só colocam como Country Manager e o salário é de 3.294 euros por mês na média. Bom, na quarta colocação a gente tem o diretor executivo, que é a pessoa responsável por agir em nome da empresa. Então, mais ou menos essa é a descrição que eles colocam. Então, você é meio que a pessoa que é responsável por tudo por toda essa comunicação da empresa. Você meio que faz esse meio de campo entre funcionários e os executivos e os donos e tudo mais. Então você é aquela cara, a pessoa. Eu não sei exatamente como isso se encaixaria no Brasil. Aqui na tradução ficou como diretor executivo, mas só que no site ela tá como Chief Executive Officer. E o salário dessa posição ele é de 3.292 euros. E aí na metade dessa lista, aqui na quinta posição, a gente tem o chefe do departamento jurídico de uma empresa, que o salário dele, a média salarial dele é de 3.248 euros. Esse é o cara responsável por toda a parte legal da empresa e ele vai gerenciar uma equipe. Eu não sei aqui se também você ser, dependendo da empresa, às vezes você é a única pessoa responsável por isso por um tempo, então eu não sei se isso também se aplica aqui, mas só que como eu falei, dentro desse site, ele também tem a descrição do que espera-se desse profissional aqui na Estônia, então na média o que esses profissionais fazem. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada nisso com mais detalhes, mas seria isso, é o cara que é responsável por todo o departamento legal de uma empresa. Depois dele, na sexta posição, a gente tem o que seria chamado de diretor-geral. Isso eu estou traduzindo diretamente do site, mas só que no site ele coloca essa posição como Managing Director. E o salário desse profissional é de 3.138 euros. É responsável por toda a gestão financeira da empresa. E você também é quem vai coordenar e gerenciar todos os recursos materiais e financeiros dela. A sétima posição é ocupada pelo diretor de vendas, seria o Sales Director, e ele recebe uma média salarial de 3.129 euros aqui na Estônia. E esse é o cara responsável por toda a equipe de vendas da empresa, é ele que vai desenvolver as estratégias, é ele que vai cuidar das pessoas que fazem parte da equipe dele, ele vai atualizar e melhorar os processos da empresa dentro desse setor. Na oitava posição a gente tem o gestor financeiro. A média salarial nessa posição é de 3.077 euros. Esse é praticamente o cara que é responsável pela elaboração da estratégia financeira da empresa, é ele que vai desenvolver os relatórios, que vai checar os relatórios de quem é subordinado. Essa é a função que ocupa a oitava posição aqui nesse ranking. Na nona colocação é piloto de avião. Aqui eles inclusive nem colocam se é um piloto comercial, se é um piloto de carga, o que for. Eles colocam apenas como piloto de avião e a média salarial de um piloto de avião aqui é de 3.045 euros. Pelo que é descrito nessa vaga, ele diz que o que se espera desse profissional é que ele saiba fazer tudo. Então é ele que vai preparar os planos de voo, é ele que faz contato com a torre, então eu acredito que não é uma área que eu conheça, né? Eu só coloco minha vida na mão dos caras e digo, me leva do Brasil para a Estônia, da Estônia para o Brasil ou qualquer outro lugar, mas só que quem é da área já sabe mais ou menos como funciona e quais são todas as responsabilidades desse profissional, e ele ocupa a nona posição desse ranking dos salários mais bem pagos da Estônia. Décima posição, que não é a última, obviamente, são os 10 melhores colocados em questão de salário na Estônia, vem o diretor de marketing. A média salarial de um diretor de marketing aqui na Estônia é de 2.973 euros. E aí esse é o cara que é responsável por toda a gestão e todo o departamento de marketing da empresa em si. Novamente, eles acabam não falando necessariamente que empresa você tá gerindo, então vai depender muito do setor, e como eu falei no começo do vídeo, essas são médias salariais da posição, vai depender muito da tua experiência, vai depender muito do tamanho do teu time, do tamanho da empresa que está te contratando. Como eu falei, eu recomendo muito vocês darem uma olhada nesse site, porque lá você tem realmente essa ideia geral, mas só que ela também pode se tornar específica, porque você consegue colocar lá mais ou menos quais são as suas experiências, quanto tempo você trabalha nessa área, o que você sabe fazer e quanto que é essa projeção de salário que você vai ter dentro da sua profissão aqui na Estônia.
Bom, então é isso. Essa é a lista dos 10 salários mais bem pagos do país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se alguma posição aqui chamou muita atenção de vocês. Se sim, deixa aqui nos comentários, ou então se vocês sentiram falta de alguma coisa também. A gente também tá pensando em fazer um vídeo sobre os 10 piores salários da Estônia. Conta pra gente se vocês querem dar uma olhada nisso. Gostaria de pedir pra vocês que ainda não estão inscritos no canal que se inscrevam, ativem as notificações, deixem o like se gostaram, pode dar o dislike sem problema se não gostaram, deixa o feedback de vocês por aí. Segue a gente lá no Instagram, que a gente é bem ativo por lá, fica publicando conteúdo todos os dias. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.